Olá, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, respondendo aí a um convite da nossa amada missionária Isabel, para estar aqui com vocês, com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que acompanham o culto de terça-feira, esse culto que tem trabalhado, tem ministrado tantas coisas em relação à santificação, à cura, à libertação. Eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado, abençoada no decorrer do tempo, em cada uma das ministrações que aqui, nesse lugar, são feitas. Eu quero te convidar a não esquecer, estamos na semana do Dia Global da Evangelização. Você que é membro dessa igreja deve estar acompanhando a série Ide e Pregai. São inúmeras palavras que têm inflamado os nossos corações em relação à grande comissão. No dia 29, que é sábado, todos nós atuaremos em duas ações importantes. Uma é a postagem do vídeo Falling Plates, que você deve conhecer direitinho. Se você já baixou o manual, você vai saber como é que aonde você encontra o vídeo para você postar. Caso você ainda não tenha, entre no YouTube, coloque lá pratos caindo ou Falling Plates, não é? Dublado, para que você possa postar e colocar uma frase ali de diálogo espiritual, provocar um diálogo com quem ainda não conhece Jesus. E você também vai fazer uma ação relacional com um dos nomes do seu oikos. Você vai ligar para aquele seu amigo do trabalho que há muito tempo você não vê, aquela pessoa que você colocou como alvo de oração em seu oikos e vai fazer um contato com ela. Vai mandar uma mensagem pelo Zap perguntando o que você pode orar, ou você vai ligar para conversar. De repente, já caminhou um tempo com aquela pessoa, vai ser possível apresentar o plano de salvação, enfim. Participe conosco, esteja junto conosco nesse grande desafio. Queridos, se você acompanha esse culto, eu quero fazer um desafio a você que de repente acompanha esse culto, mas ainda não participa dos cultos aos domingos, você ainda não conhece os demais trabalhos, não faz parte de um pequeno grupo, de uma célula durante a semana. Olha, eu quero convidar você a se envolver um pouco mais com a Igreja do Senhor. Talvez você acompanhe esse culto, mas ainda não começou a sua caminhada em direção ao batismo, a uma entrega total e completa ao Senhor Jesus. Eu quero te desafiar a dar mais um passinho em direção ao Cristo que te salvou, que te ama e que morreu no seu lugar para que você pudesse ter salvação. Eu sei que você muitas vezes tem sido ajudado, seu coração tem sido ministrado por cada palavra, mas de repente o Senhor está chamando você para um compromisso mais forte com Ele e com o seu reino. Se esse for o caso, procure-nos. Tem um telefone que vai aparecer na sua tela ou no final do culto. Mande um zap. Eu quero caminhar de forma mais próxima de Cristo. Preciso dar alguns passos, mas ainda estou sem caminhar com nenhuma igreja. Então, que esse convite ferva no seu coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês, e é um bate-papo muito simples. Tem um texto da palavra de Deus que está no livro de Êxodo, que fala sobre algumas parteiras. É isso mesmo, eu gosto de textos simples, muitas vezes, que nos mostram pessoas humildes. Às vezes funções que nos nossos olhos passam até despercebidas, mas que diante do Senhor, de forma alguma, passam de maneira aleatória. E esse texto nos mostra o temor do Senhor por meio de parteiras. Eu quero ler junto com você antes de nós começarmos. Está em Êxodo, capítulo 1, versículo do 15 ao 21. Vamos ler juntos? Vai dizer o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver.
Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Vamos orar? Pai, aqui está a tua maravilhosa palavra. Aqui está um fato real, verdadeiro, genuíno, aonde nós podemos olhar para o exemplo dessas parteiras e perguntarmos: palavra de Deus, no que eu posso me espelhar para me tornar mais parecido com teu filho Jesus? É isso que eu te peço nesse instante, Senhor. Quem acompanha essa simples palavra, essa simples meditação que nós compartilharmos aqui, possa receber em seu coração um inflamar do Espírito. Fale por meio dessa palavra com cada um que acompanha por meio da internet. Seja pela primeira vez, ou seja continuamente essa pessoa já acompanha esse culto, eu peço ao Senhor, fala até em relação a situações que na palavra não será totalmente mencionado, mas que o teu Espírito alcance o mais íntimo do coração de cada uma das pessoas que acompanham essa ministração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse texto é possível perceber que José, geralmente a gente escuta falar de José de escravo a governador, não foi? José já havia morrido. Ele havia sido vendido pelos seus irmãos, quem conhece a história, não é? José foi vendido, e ele foi vendido como escravo, mas se tornou governador do Egito. O Senhor era com José. Mas nesse tempo, José, os seus irmãos e aquela geração já havia passado, e tinha se levantado um novo rei, o faraó. E esse faraó não lembrava, não tinha conhecimento de nada sobre José. E o que esse faraó faz nesse momento? No versículo 9, antecede um pouco a nossa leitura, tá certo? Faraó, ao olhar para o quanto que o povo de Israel crescia, porque o povo de Deus era um povo numeroso, eram multidões. Aliás, qual foi a promessa que o Senhor fez a Abraão? Que Abraão seria pai de multidões. E o nosso Senhor, o nosso Deus, é fiel em suas promessas, é fiel com o seu povo. E quando o faraó assumiu ali o reinado do Egito, ele olha para o povo de Deus e o que ele vê? Um povo numeroso. E quando ele olha a fertilidade do povo de Deus, o quanto que aquele povo cresce, ele se assusta. E o seu coração fica amedrontado diante desse volume, desse crescer do povo de Deus. Mesmo o povo estando escravizado, essa promessa ela era vista, era uma promessa visível diante dos olhos de todos. Agora eu pergunto para você, você tem experimentado das promessas do Senhor Deus? Se você mesmo visitar a sua própria vida, você não consegue ver um Deus de promessas? Um Deus que cumpre cada uma das suas promessas, que tem poder para cumprir aquilo que está em sua palavra, coisas muitas vezes que foram reveladas também para o seu coração em específico, uma promessa que ele fez de forma individual no seu coração e que já se cumpriu. Embora você esteja passando por uma situação nesse momento de problemas, você olha, você se recorda aquilo que já aconteceu, que você já experimentou e você diz assim, é um Deus de promessas, é um Deus poderoso. Eu experimentei do seu governo e da sua soberania, bendito seja o nome do Senhor.
E aqui nós conseguimos ver por meio desse texto o quanto nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas. No versículo 9, você vai perceber que Faraó olha e diz: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que tomar cuidado, pois com uma guerra eles podem se aliar aos inimigos e lutarem contra nós. Percebe que nesse momento, ao invés de se deparar com todo aquele crescimento, se perguntar como é que esse povo cresce tanto, o porquê disso? Não. Faraó, nesse momento, com a sua visão limitada, tenta impedir que isso aconteça. Diante de uma possível ameaça, ele olha aquilo e diz assim: quer saber? Eu vou mexer os meus pauzinhos, eu vou criar uma estratégia para eu não correr esse risco. Eu não quero correr o risco desse povo se tornar maior, grande, a tal ponto de se rebelar contra nós. Se nós olharmos, queridos, o que está em Gênesis 22, 17, vai dizer o seguinte: Deus diz a Abraão: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Percebe que Faraó, naquele momento, está diante das promessas do Senhor Deus. É o Senhor Deus que tinha prometido que esse povo seria abençoado, seria grande, a descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E assim estava diante dos olhos de Faraó. 3 estratégias Faraó utiliza nesse momento para tentar conter esse crescimento do povo de Deus. O primeiro, ele estabelece chefes de trabalhos forçados. Eu estou aqui com você, pensando, parafraseando o que está do versículo 1 ao versículo 14, que antecede o texto que nós lemos. Então, o que Faraó faz? Ele estabelece chefes de trabalhos forçados para oprimir aquele povo com tarefas pesadas. O que aconteceu ali? Ele diz: olha, vamos dar mais trabalho para esse povo, vamos deixar a vida deles complicada. E em seguida, o que ele ainda faz? Faz com que o povo tenha que preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Percebe, queridos? Como estava difícil? Aquele povo que servia ao Senhor, era o povo de Deus, e estava numa situação agora de extrema amargura. Faraó coloca regras que tornam a vida do povo de Deus amarga. Agora tem uma terceira estratégia que é onde eu gostaria de discutir um pouquinho melhor com vocês. É quando Faraó dá ordem às parteiras. Ele diz assim: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Desculpa, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar o versículo aqui. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então você percebe que essa estratégia é: matem todos os meninos. A estratégia naquele momento de Faraó é: eu vou conter esse crescimento, eu vou impedir que esse crescimento aconteça. Mas não tem como eu impedir as promessas de Deus de se manifestarem no seu povo. Naquele momento, Faraó estava tomando uma medida, estava tomando uma ação em relação a uma promessa de Deus. E não tem como nós contermos as promessas do Senhor Deus. Eu quero que nós, nesse momento, nos traga a nossa lembrança também uma fala de Estevão, lá no Novo Testamento. Quando Estevão traz à lembrança esse fato que ocorreu no Egito. Abra sua Bíblia em Atos 7, do 17 ao 19. Vai dizer assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito.
Então, outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Agora a pergunta é: pode qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de problema externo impedir que as promessas do Senhor aconteçam na vida daqueles que o servem? Devemos nós mudarmos a nossa rota, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, para que as promessas do Senhor aconteçam? Ou eu preciso confiar somente nele, naquilo que ele nos promete? O Senhor é o nosso guardador, é o nosso protetor, é o nosso Pai. E, portanto, nós podemos confiar, ainda que em situações difíceis, situações amargas, situações opressoras, nós podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Agora, eu queria trazer, a primeira meditação que eu queria trazer com você é sobre a forma de Faraó atuar. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre as nossas ações quando nós estamos em situações complicadas. Qual é o nosso testemunho que precisa se manifestar? Quais são as ações? Como é que eu devo me comportar diante de uma ação como essa? Eu quero falar um pouquinho sobre a liberdade interior. Mesmo diante de situações tão maldosas, tão malignas como a que aqui estavam, como esse povo sofria, essas parteiras, havia uma liberdade na alma, havia uma liberdade no interior, no coração de cada uma dessas parteiras. Porque a decisão delas foi: nós não agiremos assim. E por que nós não agiremos assim? Porque nós tememos ao Senhor. Que você, aonde você estiver, você possa dizer assim: eu sou um homem, eu sou uma mulher que teme ao Senhor. Que teme ao Senhor. Que confia no Senhor. Que pertence somente ao Senhor. Mas você pode ser provado ou provada a ter um testemunho influenciado por um pensamento que não vem do Senhor Deus, mas vem de Faraó. Vem do príncipe deste mundo. Perceba que diante daquela situação de medo, porque Faraó teve medo, não foi assim? Pense comigo. Quando Faraó viu o crescimento do povo, opa, deixa eu me proteger. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma medida, eu vou tomar uma ação, eu vou maquinar algo a ser feito. Eu confio em meu próprio poder, em meu próprio reinado, eu confio na minha inteligência, então eu vou criar uma estratégia que vai impedir isso. E o que ele faz? Ele considera algo que ele vê. Faraó teme por uma ameaça e com isso ele toma uma medida. Eu quero chamar a sua atenção. Quantas são as vezes que nós, diante de algo que vemos, diante de uma situação complicada, seja na sua família, seja no seu trabalho, você olha aquilo e ao invés de se lembrar que o Senhor Deus, para cumprir as suas promessas, para ser com você, não depende necessariamente daquilo que você faz. Eu vou dar um exemplo para clarear um pouquinho mais. Toda vez que nós costumamos... Eu trabalhei muito tempo numa empresa. Você que trabalha numa estrutura corporativa, você deve se lembrar. Muitas vezes muda um chefe. Sai um chefe, entra outro chefe. E quando entra esse outro chefe, muitas pessoas que estavam trabalhando naquela empresa lembram assim: olha, agora eu vou ter que trabalhar tudo de novo, absolutamente tudo de novo,
para alcançar aquilo que eu estava almejando. Isso vai ser um problema. Sem contar que esse que entrou agora não gosta de mim, não vai com a minha cara. E aí, naturalmente, por olhar aquela situação, o que você diz? Não vai rolar. Aquilo que Deus tinha plantado no meu coração, eu estudei, eu fiz cursos. De repente, uma enfermeira que sonhou em ocupar uma posição na UTI. Aí, de repente, ela diz, eu sonhei tanto caminhar, agora eu vou ter que voltar atrás. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar outra porta de emprego. O que é isso? E eu quero parar aqui com você. É uma mente que maquina ou projeta algo somente diante do que vê, e não diante das promessas. É um coração que teme. O coração que teme visita as promessas do Senhor. O coração que teme visita a oração, no seguinte sentido, Senhor, é esse o caminho que o Senhor está dando para mim. É essa a rota que o Senhor está abrindo para que eu siga. Percebe o que eu estou querendo dizer? Nós não necessariamente vivemos somente daquilo que vemos, mas vivemos das promessas do Senhor Deus para nós. De repente, uma mãe, por exemplo, que tem um filho, e esse filho tem sido tão rebelde, a tal ponto dela dizer assim, quer saber, para mim chega, eu vou dar fim a essa situação, é maior de idade, eu não quero mais que plante o pé aqui na nossa casa. Enquanto tiver dessa forma, vai ficar na rua. E de repente, não consegue mais enxergar a possibilidade de conversão desse filho. Nem de conversão do marido. Uma mulher que sofre nesse momento com o marido que impede de fazer a obra de Deus. O marido que não tem tratado a mulher da maneira como ela almeja. De repente você é aquela mulher que escuta uma ministração de como uma mulher deve ser tratada e fala, não é isso que eu experimento dentro de casa. E dentro do teu coração você já disse assim, impossível. Nunca vai haver conversão. E você começa então já a projetar dentro do teu coração uma separação. As atitudes que você começa a ter são atitudes que provocam ou provocarão uma separação. Tudo isso porque o olhar está para a amargura externa, mas não necessariamente para a voz de Deus. Uma certa vez, Cristo disse para Pedro, aparta-te, arreda-te de mim, Satanás. E naquele momento, o Senhor Jesus não estava dizendo para Pedro, arreda-te. Era Satanás que era para arredar. Um pensamento maligno, não Pedro. Jesus queria Pedro perto, mas aquela influência maligna, aquela influência que poderia o conduzir a ações contrárias à vontade de Deus, para aquilo sim, o Senhor Jesus manda arredar. Nesse momento que nós estamos dialogando sobre esse texto, eu queria que você pensasse aí com você. Será que nesse tempo, em alguma das áreas da sua vida, você tem dado vazão a um testemunho pessoal, que faz com que os seus familiares, os seus vizinhos, ou quem quer que seja que esteja em sua volta, não consiga reconhecer o temor do Senhor, ou a presença do Senhor? Porque por meio dos nossos testemunhos, por meio do testemunho pessoal, nós fazemos com que a luz do Senhor, com que a presença do Senhor seja conhecida. Seja conhecida pelo meu vizinho, seja conhecida pela minha família, seja conhecida onde eu transitar. A palavra de Deus vai trazer luz às parteiras, e vai dizer assim, as parteiras temeram ao Senhor. As parteiras, elas reconheciam que tinham um Senhor,
independente da situação amarga que Faraó colocou ela naquele período da sua jornada, entende? Aquelas parteiras, elas estavam diante da visão do seu povo sendo escravizado, da amargura daquele povo diante de trabalhos forçados, e mesmo assim, continuavam firmes, cumprindo os seus papéis, do quê? De trazer crianças ao mundo. Mais à frente, nós vamos perceber que o que Deus faz com esse povo? Liberta o povo por meio de Moisés. O Senhor Deus levanta um libertador, e esse libertador nasceu quando? Nesse período. Foi uma das crianças que nasceu naquele período e cumpriu o propósito. Você conhece a história de Moisés, como foi? Foi um menino que nasceu nesse período. Mas haviam parteiras que, ao ouvir a voz, ao ouvir uma recomendação que não vinha do Criador, simplesmente o seu coração rejeita. E eu gostaria de chamar a atenção nesse momento dessa ministração para falar que o nosso testemunho, ele impacta. O testemunho de cada um de nós tem o poder de dizer para o mundo quem é o nosso Deus. Seja em momentos alegres, seja em momentos tristes, sejam em momentos de amargura. E o primeiro ensino que eu gostaria de trazer à luz nesse instante é que aquelas mulheres, as parteiras, elas não titubearam no momento que receberam aquela ordem. A partir de hoje, quando nascer menino, você toma uma providência, porque quando a gente lê o texto de Atos, quando Estevão relata, dá para perceber, ou pelo menos faz com que imaginemos, que a morte que poderia ser provocada pelas parteiras era como se fosse uma ação de negligência médica. Pense que a parteira tinha um dever a ser feito. Eu não entendo muito bem do processo de nascimento com uma parteira, mas não cortar o cordão umbilical ou demorar para fazer algum tipo de limpeza de tal maneira que aquela criança morresse. Seria uma atitude, você pode imaginar uma atitude que iria totalmente contra os preceitos do Senhor. E naquele momento, o que o texto vai dizer? Eu quero ler novamente com você. Todavia, versículo 17, Êxodo 1:17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Todavia as parteiras temeram a Deus. E eu quero falar com você sobre temer a Deus. Não houve um titubear. O coração dessas parteiras responderam já diante da ordem. Você não vê no texto um coração que não está livre, entende? Você não vê um coração que está negociando com o mundo e negociando com Deus. É um coração livre. Livre. Diante das circunstâncias que estão vivendo, as parteiras já dizem: opa, isso aqui é comando estranho. Sabe quando a nossa mente, o nosso coração dá comando estranho? Sugere caminhos que não provêm do Senhor? Essas parteiras mostram que só há espaço no coração para os decretos do Senhor, para os caminhos que são do Senhor. Você imagina alguém, por exemplo, que já está cansado de fazer o teste da carta, para tirar a carta. Imagina assim, uma pessoa que quer tirar a sua carta e tenta a primeira vez. Por exemplo, quando eu tirei a carta de motorista, eu me lembro que a baliza eu acertei direitinho, bonitinho, mas eu me lembro que na hora da rota, eu parei o carro numa lombada, né? E aí quando eu parei nessa lombada, o carro ali ficou. Não conseguia mais sair, irmãos. Eu acelerava, e toda vez que acelerava,
Toda vez que eu acelerava o carro, morria e ficava naquela onda. Quando eu cheguei lá no momento de descer do carro, eu não sei como é aqui, já faz muito tempo que eu não vejo, né, o cenário de tirar a carta, mas eu lembro que na época ficava muita gente em volta quando você estava ali para tirar a carta. E sair naquele momento, com a cabeça assim, cara, eu não consegui, não foi dessa vez. Aquela sensação de perda ou de humilhação, eram vários sentimentos, sabe? Para não ter alcançado aquele objetivo. E então vem a proposta, né? Você pode comprar a carta. Se livra dessa humilhação. Quando propostas como essa nos alcançam, irmãos, precisamos perguntar assim, o que vem no meu coração? Um titubear em direção a isso? Ou naturalmente o temor do Senhor já vem, como veio no coração das parteiras, e diz assim, não, querido, eu posso ficar a vida inteira sem dirigir, tentando tirar a carta, mas o meu lugar não é aqui, eu não sou um cidadão daqui, e então fazer com que o outro olhe, opa, esse comportamento é um comportamento diferente. O testemunho pessoal, ele mostra ao mundo a quem eu temo, ele mostra ao mundo a quem eu sirvo. As parteiras temeram ao Senhor, elas deram uma resposta que naturalmente impacta quem está à volta. A tentação, o medo pode nos fazer querer pegar atalhos ou caminhos que não pertencem ao Senhor. Você de repente é um rapaz ou uma moça que já se percebe com o desejo há muito tempo de casar e você tem sido abordado ou abordada por alguém que não é crente, por alguém que não serve ao Senhor, e você, devido a pensar, eu corro o risco de ficar minha vida inteira sem ninguém, e aí você se lança, ou está pensando em se lançar nos braços de alguém que não pertence ao reino de Deus, correndo o risco de se lançar por uma tristeza ou por uma prisão, por abrir precedentes em seu coração, que não pertencem à vontade de Deus para você. Se algo bate em seu coração, tenta fazer com que o seu testemunho seja diferente do que a forma de viver que Cristo te separou, traga ao seu coração, à sua alma, o temor do Senhor. O temor do Senhor. As parteiras temeram ao Senhor. Sabe o que foi que fez com que as parteiras dissessem não? Nós não cumpriremos esse tipo de ordem, o temor do Senhor. O seu testemunho, ao dizer para outra pessoa, fará com que a outra pessoa conheça o poder de Deus, conheça os caminhos de Deus. Nós estamos, em todo esse tempo, falando sobre o evangelismo, sobre o declarar o amor e a salvação de Deus para outras pessoas. Agora pensemos, o que pode impactar mais uma outra pessoa do que o nosso testemunho pessoal? A nossa forma de viver. Percebe que o temor do Senhor cabe para todas as funções. Eram parteiras. Elas estavam em uma função que naturalmente poderia pensar, mas eu sou aqui o menor. Olha a minha função, nós só somos as parteiras, vamos seguir o fluxo. Não seguiremos por esse caminho. Não iremos por essa rota. O nosso coração tem um Deus. E nós permaneceremos temendo ao Senhor, seguindo os caminhos do Senhor. Perceba uma outra coisa. As crianças naquele momento que nasceriam,
elas não poderiam fazer nada por si mesmas, Não poderiam fazer nada para se salvarem diante daquela ordem de Faraó. As crianças eram vulneráveis, nem saberiam o que estava acontecendo. Note que quando alguém, um servo do Senhor ou uma serva do Senhor, decide temer ao Senhor, ser fiel ao Senhor, outras pessoas mais frágeis, muitas vezes são abençoadas porque uma pessoa, porque duas pessoas decidiram temer ao Senhor. Por meio do temor dessas parteiras, crianças vieram ao mundo pela vontade do Senhor. Quantas pessoas podem vir a Jesus por meio de um testemunho seu na empresa em que você está? De repente, uma equipe tem sofrido com um líder agressivo, com uma pessoa um tanto quanto intolerante. Mas ao olhar a forma de você se comportar, essas pessoas dizem: como pode alguém estar trabalhando para um líder assim e continuar com essa paciência e com essa tolerância? Algo deve existir nesse coração. É claro que existe. O temor do Senhor. Como pode o marido dela proibir ela de fazer uma viagem missionária? Ou muitas vezes ainda proibir ela de ir em determinados eventos? E ela tem orado por esse homem. Ela tem colocado o joelho dela e orado para que o marido dela dê mais um passinho em direção ao Senhor. Como é que pode algo assim? E quem está do lado de fora, ao testemunhar os passinhos que ele vai dando em direção ao Senhor, porque outrora ele nem tinha aceitado ainda a Jesus. Hoje já aceitou, mas ainda é resistente em algumas questões que ferem o seu coração. Mas você diz assim: eu vou dar mais um passo. Confio nas promessas do Senhor. Confio ao Deus que me chamou. O meu testemunho, eu creio que o meu testemunho, a minha maneira de agir, vai santificar a minha casa, vai santificar a minha família. Nós podemos perceber que essas parteiras foram abençoadas pelo Senhor. Eu quero ler novamente com você o texto onde está o versículo 20, Êxodo 1, 20, vai dizer assim: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. As parteiras, elas não tomaram aquela atitude porque elas seriam abençoadas, mas porque o coração delas honrava o Senhor. O coração delas amava o Senhor. Elas temiam ao Senhor por quem Ele é. E nesse momento, o meu convite a você é: esse temor que nós lemos aqui hoje, já governa o seu coração? Talvez diante de uma ligação com um familiar ou com um fornecedor seu, alguém de fora, ao ver você no telefone ou atendendo, esse fornecedor diria assim: nossa, mas ela é da igreja? E você teria até vergonha daquela atitude, porque você fala assim: nossa, como eu preciso aumentar o meu temor ao Senhor. De repente, nesse momento, você vai olhar para você e vai dizer assim: Senhor, eu quero aumentar
no meu coração o temor ao Senhor, o temor à sua palavra, o temor à sua presença, o temor às suas promessas, porque vira e mexe, eu dou vazão a estratégias como foram os pensamentos de Faraó. E eu rejeito em nome de Jesus. Rejeito em nome de Jesus atalhos para que os meus projetos sejam alcançados. Eu rejeito em nome de Jesus liderar a minha empresa de acordo ao que eu mesmo penso. A ter clientes que pedem para que nós façamos coisas para prosperar que não pertencem aos teus caminhos e aos teus preceitos. Senhor Deus, aumenta o nosso temor. Nesse momento eu quero orar, Pai, por todos que aqui me escutam nessa pregação. As parteiras amavam ao Senhor. As parteiras conheciam o teu poder. Ó Deus, quantas coisas aconteceram nesse momento, porque os teus olhos olharam para as parteiras e disseram: eu me agrado das atitudes, eu me agrado do testemunho, eu me agrado da forma de agir dessas mulheres. Provavelmente Sifrá e Puá tinham uma equipe de parteiras, não eram somente elas duas. Então eu peço nesse momento que empresários liderem equipes de acordo com o temor do Senhor. Eu peço que pais e mães liderem as suas casas de acordo com o temor do Senhor. E que com isso outras pessoas conheçam o amor do Senhor pelo temor que impera nas atitudes de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Bendito seja o Senhor. Pai, visita cada um que me ouve. Se existe alguém nesse momento que precisa ir mais fundo na tua presença, ou estão sendo tocados nesse instante para se achegar a esse temor, se achegar a essa presença. Talvez quem me escuta diz assim: olha, eu estou totalmente contrário às parteiras. De repente tem alguém que nos escuta, Pai, que ainda não conhece o Senhor, não conhece a tua presença, está nos caminhos de Faraó, e diante dessa oração, diante dessa ministração diz: eu quero me tornar como as parteiras, eu quero ter um coração que teme ao Senhor. Que nesse momento o Senhor toque no coração, toque na alma, dê mais paciência, mais tolerância a esse homem, a essa mulher, para perseverar em direção à sua família, a conversão da sua família, a conversão de filhos que de repente saíram de casa. Se existe aqui, ó Deus, uma mulher ou um homem que ainda busca pela restauração da sua família, e eu oro especificamente porque estamos no mês da família, é mês de maio. Restaura, Senhor, por meio do temor do Senhor, desse homem ou dessa mulher. De repente faltou até temor na hora do testemunho, na forma de vida, na forma de tratar. Mas eu peço a Ti, visita a oração, visita o coração dessa pessoa que me ouve. Pai, eu coloco diante de Ti essa palavra. Eu sei que tantas vezes eu já repeti essa frase: as parteiras temeram ao Senhor. Eu peço a Ti, faça com que o coração do teu povo tema ao Senhor, como essas simples parteiras. E por meio do testemunho pessoal, façam com que o mundo conheça o Senhor. Essa é a minha simples oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Leia depois, com mais paciência, o texto que está em Êxodo 1, do 15 ao 21. Você vai perceber que antes mesmo do Senhor trazer a libertação, essas parteiras temeram a Ele, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Que assim seja o seu coração. Deus te abençoe.
precisamos falar de Jesus. Mas não basta dizer, é preciso viver para mostrar. Ser carta viva para aquele que perdido está. A luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar. E nos comissionou para em si mesmo o amor encarnar. Testemunhando da verdade que não mudará. Discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter? Quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, compartilhando vida, multiplicando amor, te revelar aos homens até que eles te confessem Salvador. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar. E nos comissionou para em si mesmo amor encarnar. Testemunhando da verdade que não mudará. Discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter? Quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, compartilhando vida, multiplicando amor, te revelar aos homens até que eles te confessem Salvador. Compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador,
Salvador.